A terceira temporada de Sweet Tooth também será a última temporada da série e parece que tá todo mundo indo pro Alasca, né? A Bird parece que tá presa lá e o Gus está indo para lá com o Jepperd e o Dr. Singh está indo atrás deles. Ao mesmo tempo, a Sra. Zhang, com as informações que ela tem do Dr. Singh, ela vai descobrir que é possível sim fazer uma cura com o DNA do Gus e muito provavelmente irá atrás deles no Alasca também. Todos se encontrarão no Alasca, mas o que é que vai acontecer lá? Nesse vídeo, então, a gente vai tentar antecipar os acontecimentos do final de Sweet Tooth. Fala galera, como é Matheus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de Sweet Tooth. O final de Sweet Tooth já está confirmado, a terceira temporada, inclusive, ela já foi gravada. A Netflix gravou a segunda e a terceira temporada simultaneamente, portanto sim, teremos um final para essa história, não precisam mais ter medo de cancelamento. Nesse vídeo a gente vai tentar antecipar os acontecimentos do final da série com base no conhecimento que eu tenho dos quadrinhos, porque sim, Sweet Tooth é uma adaptação de um quadrinho, então a gente vai ter spoiler desse quadrinho aqui nesse vídeo. Mas se você está gostando do conteúdo aqui do meu canal, não deixa de se inscrever, que é para você ficar por dentro de todas essas novidades aí de séries e filmes, acompanhar meus próximos conteúdos, e você pode sempre me seguir no Instagram também, porque tem conteúdo que eu levo pro Instagram e eu não trago pra cá, lá serve como uma extensão do conteúdo que eu trago pra cá, então me sigam por lá também. É importante dizer que nos quadrinhos é o Abbott que acaba sendo o vilão final da história. Nos quadrinhos é o Abbott que vai atrás do Gus no Alasca com os 5 híbridos de humano com cachorro lá, nessas crianças feras aí. Na série, eles resolveram mudar isso. Eles encerraram o arco do Abbott aqui já nessa segunda temporada e colocaram a Sra. Zhang para ser a vilã final da história. Então é ela que vai caçar o Gus com as 5 feras, né? Que são os animais que ela estava alimentando no final do último episódio dessa segunda temporada. Esses animais que ela estava alimentando são 5 crianças, são gêmeos, híbridos de cachorro com humanos. E esses gêmeos, né, eles mataram a mãe ao nascer, porque eles abriram o caminho, né? Quando chegou na hora de nascer, eles abriram o caminho, então a mãe morreu. Essas crianças acabaram caindo nas mãos da Sra. Zhang, que os treinou para usá-los como armas. Eu falei com mais detalhes no meu vídeo de final explicado sobre esses cachorros e sobre as experiências que o laboratório Fort Smith estava fazendo lá no Alasca. Então eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição para depois vocês irem lá e conferirem se vocês quiserem mais detalhes sobre isso. Na série, a Sra. Zhang acabou conseguindo colocar as mãos nos experimentos do Dr. Singh. Nos experimentos não, né? Nos resultados desses experimentos, nos estudos, nas coisas que o Dr. Singh estava lá escrevendo e guardando enquanto ele estava tentando encontrar uma cura usando as crianças híbridas para isso. E o Dr. Singh, ele chegou a uma conclusão. Ele chegou à conclusão que é possível sim encontrar uma cura se for usado o DNA do Gus no processo, porque o Gus foi o primeiro híbrido. Ter a cura é ter o controle do mundo. Se a Sra. Zhang estiver de posse desse medicamento e de posse do conhecimento para produzi-lo, ela vai se transformar imediatamente na mulher mais importante do planeta. Então é muito óbvio que ela vai atrás do Gus no Alasca também. E nessa jornada ela vai levar todo o seu exército e as suas feras. Já Gus, Jepperd, Wendy e Ursa indo para o Alasca devem encontrar com o Dr. Singh chegando lá, né? Antes dessa batalha final. Porque nos quadrinhos o Dr. Singh chega no Alasca antes deles até e ele consegue encontrar o diário do James Tucker. Então o Dr. Singh, ele descobre tudo, né? Ele lê aquele diário e ele entende como que o Louis, lá no passado, despertou a ira do deus Inuit da caça Tikit-Zetok e como o flagelo começou lá em 1911. O Dr. Singh também entende o que James Tucker fez para impedir o apocalipse. E na verdade o James Tucker não impediu o apocalipse, ele só adiou o apocalipse. Ele fez ali um movimento para impedir que o flagelo se alastrasse. E o James Tucker conseguiu, né? Porque demorou mais de 100 anos aí para o flagelo voltar à tona. Eu postei aqui no canal também um vídeo bem detalhado explicando a origem dos híbridos e do flagelo. O vídeo vai estar linkado na descrição se vocês quiserem mais detalhes nesse assunto. Eis que o laboratório Fort Smith encontrou a caverna onde os deuses inuits descansavam, e foi a partir daí que eles começaram a fazer os seus experimentos. A Bird comentou para o Richard lá na primeira temporada que eles encontraram um micróbio novo no Alasca, mas o que eles de fato encontraram foi os restos mortais de criaturas híbridas e passaram a estudar o material genético delas. Foi do material genético dos restos mortais de Tikit-Zetok que Gus nasceu. E Gus não tem cordão umbilical porque ele foi incubado por uma máquina. Então, quando o Gus nasceu,
o flagelo acordou, assim como em 1911. Nos quadrinhos a gente acaba descobrindo que o laboratório Fort Smith não tentou replicar apenas Tikit-Zetok. Eles encontraram a caverna que Louis tinha achado anos e anos atrás e eles pegaram sim, né, os restos mortais de Tikit-Zetok, mas eles abriram outras tumbas também de outros deuses inuits e eles tentaram replicar 7 desses deuses, sendo Tikit-Zetok um deles. O laboratório Fort Smith fez clones, é essa a palavra. Eles pegaram aquele material genético daquelas ossadas e tentaram replicar em laboratório. O Gus nada mais é do que um clone de Tikit-Zetok. Mas se você tá meio por fora disso, por favor, confere o vídeo que eu deixei aqui na descrição explicando com detalhes a origem dos híbridos e do flagelo, porque eu explico passo a passo tudo o que aconteceu lá. Mas em resumo é o seguinte, um missionário inglês, ele acabou invadindo a tumba de um deus inuit lá no Alasca e aí ao abrir aquela tumba ele despertou o flagelo, né? Então o flagelo veio para castigar a humanidade por essa ousadia e a partir de então começaram a nascer crianças híbridas porque Tikit-Zetok queria que a raça humana fosse dizimada. Ele queria apenas híbridos habitando na Terra. Nos quadrinhos, quando o Gus, o Dr. Singh e a galera chega lá no Alasca, eles descobrem que o laboratório Fort Smith montou ali a sua operação no Alasca bem em cima da caverna onde os deuses descansavam. E acessando o interior dessa caverna, eles veem 7 tanques de incubação, né, de onde eles estavam tentando clonar esses materiais genéticos e 7 ossadas originais ali na frente, que são as ossadas que eles estavam replicando. Dentro de cada um desses tanques de incubação tinha um bebê híbrido que estava tentando replicar, né, que estava sendo, na verdade, o clone da ossada original que estava na frente dele. Vemos a ossada de Tikit-Zetok e o tanque de incubação de onde o Gus nasceu. E o tanque onde o Gus estava foi o único tanque que foi aberto, porque todos os outros foram quebrados por dentro. O que dá a entender é que o Gus ficou pronto, né? Na verdade, ele estava pronto para nascer antes dos outros 6 híbridos. Então, o laboratório Fort Smith abriu esse tanque de incubação, retirou esse bebê de lá e vendo que o bebê estava vivo e saudável, né? E que de fato eles tinham conseguido replicar aquela ossada, eles trouxeram esse bebê para os Estados Unidos, mas já era tarde demais porque o flagelo tinha começado. Então o laboratório Fort Smith meio que abandonou as operações no Alasca, abandonou, né, aquele laboratório que ficou lá, até a Bird voltar lá nessa segunda temporada. Com o laboratório abandonado, os outros híbridos nos outros tanques de incubação continuaram crescendo, continuaram amadurecendo. E quando chegou a hora deles nascerem, né, não tinha ninguém para abrir o tanque. Então eles acabaram quebrando o tanque de dentro para fora e é assim que eles acabaram nascendo. E Gus se encontra com esses outros 6 híbridos, né, que eu tô chamando aqui no vídeo de híbridos originais, que são híbridos que são clones, são híbridos que não têm cordão umbilical, porque diferente da Wendy, eles não nasceram de humano, eles foram criados em laboratório. Até agora, a série está sendo bem fiel aos quadrinhos, então eu acredito que a gente pode esperar ver esses outros 6 híbridos originais na temporada final também. Uma coisa na série que está diferente dos quadrinhos, entretanto, é que a mãe do Gus não existe nos quadrinhos, sabe? A mãe do Gus há muito tempo morreu, ele não tem mãe, ele foi criado em laboratório, mas na série tem, né? E parece que a Bird foi capturada por alguém. A gente vê ali algumas pegadas, que parecem pegadas de híbridos, ao redor do equipamento dela, então parece que é um híbrido que a capturou. Eu até comentei no meu vídeo anterior que eu estava acreditando que tinha sido o Tikit-Zetok que tinha capturado a Bird por conta das visões, né? Porque o Gus teve visões de Tikit-Zetok ao longo dessa temporada. Mas pode ser também que a Bird tenha sido capturada por esses outros híbridos, né, que foram replicados pelo laboratório Fort Smith também. Os híbridos que eu tô chamando aqui no vídeo de híbridos originais. Pode ser que ela esteja em cativeiro com eles, e aí quando o Gus chegar no Alasca, ele vai reencontrar sua mãe, vai reencontrar esses híbridos e vai se conectar com eles ali. A parte do Jeopardy, a série tá adaptando de uma forma muito fiel aos quadrinhos. Nos quadrinhos também, o Jeopardy só aceita trabalhar para o Abbott, né? Só aceita fazer parte dos Últimos Homens porque ele queria se reencontrar com a sua esposa. Então ele captura híbridos, ele levava os híbridos para o Abbott, só que quando ele recupera, enfim, a sua esposa, dão para ele um saco com os restos mortais dela, assim como foi na série. Entretanto, nos quadrinhos, o filho do Jeopardy sobrevive e ele tem o nome de Buddy, e ele acaba reencontrando o pai, né, muitos e muitos anos depois. Na série eu não sei a quantas andam isso, porque eu achei que a série ia adaptar essa parte também. Na primeira temporada de Sweet Tooth, nós vimos que o Jeopardy perdeu tanto a esposa quanto o filho. Mas essa segunda temporada dá a entender que naquele saco, né, tinham os restos mortais da família dele, ou seja, da esposa e do filho. Então eu não sei muito o que pensar, porque o filho do Jeopardy
acaba tendo um papel muito importante na história lá nos quadrinhos. Então seria, assim, meio estranho cortar esse personagem da série, sabe? É um dos personagens que os fãs dos quadrinhos mais esperam ver. Então eu acho que tem chance ainda desse personagem ser adaptado e acho que tem chance ainda do Jeopardy encontrar com seu filho uma última vez, né? Antes de morrer, porque sim, galera, infelizmente, no penúltimo capítulo dos quadrinhos, o Jeopardy morre. Ele morre depois de enfrentar o exército do Abbott. Aqui na série, ele provavelmente vai morrer depois de enfrentar o exército e as feras da Senhora Zhang. Nos quadrinhos, o Jeopardy morre nos braços do Gus e o Gus carrega essa memória com ele por toda a sua vida. Depois eles conseguem vencer nos quadrinhos, é claro, o Abbott e o exército dele. Na série eles vão conseguir vencer no final a Senhora Zhang, é claro, e eles voltam para a floresta para viver em harmonia, humanos e híbridos. O Dr. Singh faz as pazes com o Gus, faz as pazes com os híbridos e desiste de encontrar uma cura. Nos quadrinhos, o Dr. Singh aceita que não existe uma cura. Na série, a gente viu que existe sim uma cura, mas ele deve abandonar esse projeto também depois que ele entender tudo, depois que ele entender que está acontecendo é uma coisa divina, não é apenas um micróbio que se desenvolveu e o flagelo começou, não é nada disso, é um plano que Tikki-Tzetchok tinha para o mundo. Depois de ler os diários do Dr. James Tucker, Dr. Singh vai finalmente entender e vai desistir disso tudo. E o Dr. Singh acaba vivendo em paz nessa comunidade híbrida por toda a sua vida, porque o Gus consegue criar uma comunidade autossuficiente, né? Muito por conta da sua liderança, é claro, inicialmente, mas ali nessa comunidade os híbridos vivem em paz. E o Gus, em homenagem ao Jeopardy, coloca o nome do seu filho de Tommy. Porque sim, nos quadrinhos o Gus tem filhos. 2 filhos. Nós temos 2 saltos temporais, né? Depois que eles vencem o exército do Abbott e tudo mais, a gente tem um primeiro salto temporal, onde a gente vê o Gus já adulto e os seus 2 filhos crianças ainda. Os filhos do Gus com a Wendy. Então sim, o Gus acaba casando com a Wendy. E aí eles estão na floresta, um caçador, né, um humano, um dos últimos humanos na Terra, tenta atacar o filho do Gus e o Buddy, que é o filho do Jeopardy, acaba o salvando. Gus gosta muito de contar das aventuras que ele teve com o Grandão para os seus filhos. Então, assim, mesmo que os filhos do Gus nunca tenham conhecido o Grandão, eles são grandes fãs dele. E aí a gente vê um pouco de como que essa comunidade híbrida está desenvolvendo. No começo, essa comunidade híbrida ela é muito dependente do Gus. Sem o Gus, ela não funcionaria. E aí a gente tem um outro salto temporal, onde a gente vê o Gus já bem velhinho, os filhos do Gus já são adultos e o Gus agora tem netos. E o Gus gosta de contar para os seus netos das suas histórias, né, das suas aventuras com o Grandão. E agora, a comunidade híbrida já é bem mais evoluída. Agora, essa comunidade híbrida funcionaria mesmo sem a presença do Gus ali. Claro que o Gus é uma figura importante, né? Ele foi o fundador dessa comunidade, então ele é muito respeitado. Mas o Gus entende que a liderança dele não está mais fazendo efeito, né? Porque as pessoas estão sobrevivendo sem ele. Então ele percebe que chegou a hora dele descansar e aí o Gus morre partindo dessa por uma melhor. Sim, no final dos quadrinhos o Gus morre. E é uma morte bem bonita, porque o Gus morre de velhice, né? Sentado em sua cadeira, e aí o Jeopardy, o grandão, vem buscar ele para eles seguirem em frente juntos. É um final bastante bonito e eu acredito que grande parte dele será adaptado na 3ª temporada sim. Deve ter algumas mudanças pontuais para encaixar um personagem ou outro que não tem nos quadrinhos, mas o grosso da história, né, a história central dos quadrinhos com certeza será adaptado e eu tô muito ansioso para ver como que isso vai ser em live action na próxima temporada. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, coloca aqui embaixo o que vocês esperam ver muito no final de Sweet Tooth, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, deixa o like por favor, porque o like me ajuda pra caramba. É isso, tchau e até o próximo vídeo.